Seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar, que está neste momento a começar. Eu espero que a semana tenha lhe corrido muito bem, porque deste lado correu maravilhosamente bem. Como sempre, nós trazemos uma proposta de tema para fazermos o programa e hoje também não foge à regra. Mas antes mesmo de apresentarmos o nosso tema, eu gostaria de convidar alguém que certamente vocês já conhecem, que é o nosso convidado residente, o palestrante Sérgio Libilo. Como é que está? Eu estou maravilhosamente bem e espero que também estejas bem, Cida, estás bem? Sim, muito. E espero também que os nossos amigos das trincheiras estejam muito bem. Aliás, eu aprendi consigo, né? Que nós temos que sempre estar bem. Com certeza, né? Eu sempre digo, quando nos colocamos assim, com essa postura de otimismo, pessoas positivas, não significa que a gente não tenha os nossos problemas. Nós temos problemas. Entretanto, precisamos ter equilíbrio. Não estamos a apelar aqui a algum fanatismo, né? Ou alguma loucura. Quando é para chorar, temos que chorar. Mas quando não temos motivo para chorar, não precisamos exagerar, né? Então, se não estou a chorar, então estou bem. Eu até gosto, porque quando fui praticar, eu vi que há coisas que eu levava muito a sério, Pois. que talvez não havia necessidade de que aquelas coisas me afetassem até o ponto de alguém me encontrar na rua, por exemplo, e perguntar se eu estou bem e eu dizer que não. E também percebi que quando eu digo às pessoas que eu estou bem, transmite uma certa energia. Exatamente. Até porque há algumas pessoas que naquele momento não podem fazer absolutamente nada. Cídia, estar bem é um hábito. Não tem nada a ver com o que acontece na nossa vida. Eu posso provar que estar bem é um hábito. A Cídia não conhece pessoas que, mesmo estando bem, nunca dizem que estão bem? Parece que é difícil. Mesmo estando tudo bem, aumentaram o meu salário, mas... Entende, né? Mas é um hábito de estar mal. Se há um hábito de estar mal, então há um hábito de estar bem. Pronto. Então ficou aqui a dica. Vamos estar sempre bem. E outra coisa que o Libilo sempre diz é que nós é que temos que estar bem. Às vezes as coisas podem ir mal ao nosso redor, mas temos que nos manter bem. Com certeza. Vou aproveitar esta deixa para anunciar o tema de hoje, que tem um pouco a ver com isto, com o que nos move. Exato. Por que é importante nós falarmos sobre isso num contexto de trabalho, emprego, empreendedorismo? Pois é. Não parece um tema deslocado? Não, porque quase tudo na vida precisa de uma espécie de combustível, né? Alguma coisa que motiva, que dá vontade de viver. E o ser humano, com certeza, ele é movido por alguma coisa, né? Nós falamos de nos mover, eu começo a visualizar direção, sair de um lugar para outro. Quando nós falamos disso, nós podemos também falar sobre o futuro. Com certeza, porque mover é exatamente mover para algum lugar. E esse lugar, com certeza, é o futuro. Quando nós sairmos agora para um Vox Pop, à nossa volta podemos definir o que é futuro. Porque existe aquela ideia de que no futuro é onde as coisas são bonitinhas e que acontece tudo. Muita esperança. Sim, né? há muita esperança. Então vamos ao Vox Pop e voltamos já para responder esta questão. Meu sonho é de um dia eu ver que estou bem realizado, tenho a minha vida financeira estável. O meu sonho é ser médico. Ser um empresário de sucesso. Ter um bom emprego garantido, ter um lar próprio, uma casa própria, isso quer dizer. Terminar os meus estudos e ter o meu emprego, formar uma família, ser feliz. Meu sonho é ser contabilista. O que faço para alcançar esse sonho? Muito esforço, muitos estudos. Por enquanto estou a estudar. Já participei de uma formação profissional e já participei também de um estágio e neste momento estou numa espécie de uma lista de espera por parte de um órgão de comunicação que é para iniciar outra etapa profissional. Estudo bastante, luto pelo aquilo que eu quero. Tento aprender pegando aquilo, ensinando outras pessoas que nesse caso, estou preparando essas pessoas. Qual é o teu sonho? Será que alguma vez já se colocou esta questão? Libilo,
Por que é importante nós, quando falamos de sonhos, nós também falamos de futuro? Existe alguma relação ou nem por isso? Com certeza existe uma relação, né? Acho que o sonho e o futuro são duas coisas que se confundem, né? Com certeza. E o que é futuro? Para mim o futuro sempre foi como se fosse uma terra onde eu lanço a minha semente e espero que a semente brote, né? Mas eu quero deixar bem claro que esse esperar não é exatamente ficar sentado. Eu já ia esperar, eu já ia perguntar, quis dizer... Ia esperar. Não, eu já ia perguntar, o que é que se pode esperar do futuro? Como eu estava a dizer, não é um esperar, né, de ficar sentado. É um esperar de cuidar, ok? Eu tenho a convicção de que o sonho que eu lancei, no futuro, alguma coisa vai brotar. Então, eu tenho que ter a paciência. Esse esperar, na verdade, é a paciência. Olha, a paciência é tudo para um sonhador, né? Então, basicamente, para mim, o futuro é isso. Um lugar onde eu lanço a minha semente e esperar que um dia brote. O Libelo sempre gosta de dizer algo como no futuro não há nada. Simplesmente aquilo que nós começamos a preparar hoje. Exatamente. Isso tem a ver com o que pode-se esperar no futuro. Nada. Absolutamente nada. Senão aquilo que eu determino que vai acontecer. Ok? Quem espera alguma coisa do futuro sem ter desenhado nada, espera alguma coisa, espera o acaso, né? Vai acontecer qualquer coisa. Mas, muitas vezes, que não favorece. E por que nós sempre temos essa ideia de que lá à frente pode ser melhor? Como eu digo sempre, há perguntas que eu não tenho condições de responder. Porque eu costumo vivenciar e depois falar. E isso nunca vivenciei. Eu sempre determinei o que eu queria. Determinar. Era desempregado, queria trabalhar. Comecei a trabalhar. A partir daí eu queria um crescimento profissional. E eu trabalhava sempre trabalhei em empresas privadas e as empresas privadas não são como as públicas, onde inclusive há nomeações, né? E cola-se aí um aviso que o fulano a partir de hoje é diretor, administrador. Infelizmente, nas empresas privadas, o que vale é aquilo que tu determinas de facto. Então, eu sempre fui assim. Eu queria ser editor de vídeo. Eu determinei, a partir de hoje eu sou editor de vídeo. Então, depois comecei a correr atrás. Agora eu quero ser realizador. Inclusive, assinava no passaporte. Agora sou realizador. E corri atrás. Agora sou roteirista. Quando terminar um programa, o amigo pode ver no finalzinho quem é o roteirista desse programa. Corri atrás. Ou seja, tudo o que foi acontecendo foi o que eu determinei que ia acontecer. É esta mensagem que nós queremos trazer aqui neste programa. Determina antes e depois corre atrás. Então, com isto, nós estamos a dizer que o nosso futuro depende única e exclusivamente de nós e do que nós fazemos. Com certeza. Não existe aquela história de sorte. Mas nós começamos a estudar os dois juntos hoje, mas daqui a alguns anos o outro colega já tomou uma outra direção, o outro tomou uma outra, aquele teve sorte. Eu já disse, Cídia, que a palavra sorte, né, faz parte de uma linguagem de jogos, né? E a vida definitivamente não é nenhum jogo. E eu posso perguntar no geral, mas eu quero entender do Libelo. O que é que lhe move assim? Um sonho. E acho que é exatamente o que move a todos. Todos têm sonhos? Todos deviam ter. O que nos move, para nós identificarmos o que nos move, precisamos falar daquilo que é o oposto disso, né? Por que as pessoas não têm vontade de viver? Por que as pessoas cometem, por exemplo, suicídio, né? Com certeza é quando a pessoa não vê, nem de longe, nem de perto, alguma
solução para a sua vida. Né? Quando ela não tem nada no futuro, quando não espera nada. Okay? Tenho quase a certeza absoluta que é isso que faz as pessoas desistirem. Né? O que nos faz desistir é quando temos a informação de que nada nos espera lá à frente. Logo, constatamos que o que nos move é algo que esperamos à frente, ou seja, um sonho. Fantástico! Mas nós ainda vamos voltar a falar sobre isso, porque eu quero perceber mais quais são as características, assim, de forma leviana, de pessoas que vivem sem sonhos. E o Libelo já começava aqui a falar, mas vamos olhar mais para a questão, para o âmbito profissional. O que seria sonhar alto e o que é que iria possibilitar o jovem, por exemplo, de alcançar determinados patamares por via de um sonho? E quais seriam essas etapas? Mas antes disso, vamos a um Fox Pop. Voltamos já. O futuro, acredito que o futuro representa muita coisa boa para mim. O futuro representa para mim, sei lá, eu não posso prever o futuro, mas eu espero que tenha um futuro melhor para mim. Eu creio nisso, eu tenho fé que o futuro representa muita coisa para mim. O futuro para mim representa muita coisa. Uma oportunidade para ter sucesso. Uma pessoa reconhecida na sociedade. Representa uma boa expectativa, uma vez que estou a batalhar para estar. Eu espero que o futuro, né, mude muitas coisas. Né? Pronto, voltamos. E antes mesmo de nós irmos ao vídeo, nós comentávamos aqui sobre as características de gente que sonha. Mas no contexto profissional, o que é que isso significaria? Ok. Acho que quem sonha começa a construir um caráter, né? Começa a ter alguma postura que é orientada pelo seu sonho. Ou seja, é um jovem que projeta, que cria, que tem alguma metodologia de trabalho, como falei no programa passado, que tem alguma estratégia de vida. Acho que é a vantagem de se ter um sonho. E qual é a importância de sonhar? O sonho é o nosso anjo da guarda. Né? É como se fosse o nosso anjo da guarda. Porque o que o sonho faz? O sonho condiciona o nosso presente. Né? E define regras. Quando nós sonhamos, temos limites. Quando o jovem sonha, ele tem cuidado, isso até parece ridículo, mas tem cuidado para não morrer. O Libelo falava sobre limites. Quando nós sonhamos, temos limites? Exatamente. Eu vou dar não um seria exemplo. diferente? Limites no sentido do perigo. Ok. Né? Dizer, não, eu vou até aqui, porque se eu fizer isto, pode acontecer, como eu estava a falar agora. Um jovem, vou ser assim bem claro, um jovem sonhador não bebe para se meter ao volante, porque ele sabe que aquilo pode prejudicar o sonho dele. Aliás, nem sequer tem tempo para isso. Por isso que eu estava a dizer que o sonho é o nosso anjo da guarda. Né? Uma vez, desci do meu prédio, entrei no Chopela, está cheio de Chopelas ali embaixo do meu prédio, e o Chopela deu a volta na Avenida Eduardo Mondlane. Eu fiquei muito chateado, porque logo pensei na quantidade de projetos que eu tenho. Né? O programa Hora de Mudar não tinha começado ainda. E se a minha vida acaba ali? Então, quem sonha tem limites, tem regras, pensa, não se mete em perigos, né? Em doenças, HIV, esse tipo, porque sabe que precisa estar saudável. Né? Por isso que eu estava a dizer, o sonho impõe regras, né? E condiciona o nosso presente. Por isso que é importante sonhar. Eu acho importante esclarecer a questão, o Libelo falava sobre o HIV, mas tem a ver com a forma desprotegida, por exemplo, ao se relacionar? Com certeza. Tem a ver com uma postura correta em tudo na vida, inclusive nessa questão
de doenças sexualmente transmissíveis, mas também na questão do álcool. Né? Muitas vezes os jovens se embebedam, viajam nessa coisa do álcool, porque não têm o que fazer, nem de perto nem de longe. Então preferem, né, curtir a vida, como costumam dizer. Entretanto, isso é falta de um sonho. Porque quem tem um sonho, como falei, nem sequer tem tempo para isso. Né? Está cheio de projetos para viabilizar. Né? Eu acho interessante. E como é que um jovem pode sonhar? Parece Muito uma bom. pergunta banal. Parece banal, mas deixa-me só esclarecer que quando nós falamos de sonhos, não tem nada a ver com aquele sonho que a gente sonha dormir. Ok? De entrar, deitar e sonhar. Não é isso. Né? Estamos a falar dos sonhos em que nós sonhamos acordados. Quero dar aqui exemplos que eu considero fabulosos sobre como sonhar. Nós precisamos sonhar como as crianças sonham. Ok? Como é que as crianças sonham, Síria? Pergunta a uma criança o que ela quer ser no futuro. Ela com certeza vai dizer. Se ela disser que quer ser bombeiro, pergunta por quê. Aí vem uma justificação fabulosa. Porque quero salvar vidas. Ok? Quero ser polícia para proteger as pessoas. Quero ser médico para curar os doentes. Ou seja, isto está um pouco ligado ao que nós falávamos no programa passado. O sonho está sempre ligado a alguma coisa que a gente queira fazer pelo outro. Ok? O sonho está sempre ligado a uma contribuição. Então, se nós sonharmos como as crianças sonham, aí vai ser fabuloso. Poxa, eu gostei muito disto. Nós vamos voltar a comentar, mas agora vamos conferir no Vox Pop e voltamos já. De que maneira estás a preparar a tua velhice? Que ainda não pensei na minha velhice. No momento ainda estou a estudar, ainda não comecei a preparar. Sei lá, o que tiver que vier, para mim está tudo bom. Vou tentar dar o meu máximo para que seja diferente. Sendo um estudante universitário, já é uma forma de preparar o futuro. Se eu estou me formando, né, uma preparação para a velhice. Fazer investimentos, ter uma conta para a velhice, tipo uma aposentadoria. Mas começando, agora é que ainda sou jovem. O que estou a fazer nesse exato momento, somente só estou a estudar. Tenho minha poupança que estou guardando naquilo que não. No futuro isso irá me ajudar. Voltamos para dar continuidade ao nosso programa e eu iria perguntar ao Libilo quais são os desafios de um sonhador. O primeiro desafio para um sonhador é o risco, né? Aquela sensação de saber que algo que eu quero pode dar certo, mas também pode dar errado. Acho que é uma noção que nós temos que ter como sonhadores. Não podemos ser ingênuos, né? Pode dar certo, mas também pode dar errado. Na verdade, o sonhador é alguém que surfa, né, em ondas de instabilidade. Ele surfa em instabilidade. Ele voa alto. Então, ele tem que usar a instabilidade para se equilibrar e não para desistir dos seus sonhos. Não há conforto para um sonhador. Não há, definitivamente. Ele só consegue ter esse conforto depois que alcança aquilo que são os seus objetivos. O segundo tem a ver com o constrangimento. Um sonhador vai ter que desagradar-se primeiro. Né? Eu vou me desagradar. Por quê? Porque eu não sou diferente do resto ou da maioria. Eu sou ser humano. Mas para sonhar é preciso ter conceitos de super-heróis. Entende o que estou a dizer? Que saiam um pouco daquilo que é o padrão definido para a sociedade,
definidos para a família. E porque eu faço parte da sociedade e da família, então terei que desagradar-me a mim mesmo, em primeiro lugar. Eu já né? ia referir. Aí depois vou desagradar a família, vou desagradar a sociedade, vou desagradar os amigos, porque o sonhador anda sempre em contramão. Os conceitos de um sonhador são totalmente opostos aos conceitos dos que não sonham. Logo haverá um confronto, uma ruptura. Os sonhadores têm um problema, entre aspas. Para além de tirarem o conforto deles próprios, tiram o conforto das pessoas que estão ao redor. Entende? Eu gostei disso. Por quê? Porque quando fracassamos e temos toda a gente a fracassar, isso nos consola, nos conforta. Quando alguém aparece e tenta provar o contrário, é como se alguém tirasse o nosso chão. Né? Então sempre haverá essa sensação de estar a andar em contramão. Né? Este é o segundo ponto, o constrangimento. E o terceiro tem a ver com a renúncia. Né? Aí acho isso interessante porque quero dar um exemplo aqui dos ciclos na agricultura, né? Há vários ciclos e a terra ela se renova, né? E os ciclos se repetem, né? Planta-se, vai-se colher, vai-se plantar outra vez, e isso de forma contínua. Sim. Na vida do ser humano só existe um ciclo, entende? Há um tempo para plantar e o outro para colher. Ou seja, nós temos a oportunidade de fazer as coisas uma única vez, pelo menos naquele período, naquele contexto. Qual é o tempo de plantar? Na juventude. É preciso fazer essa leitura também. Exatamente. Porque às vezes nós gostamos de deixar as coisas para depois, achando que lá à frente nós vamos poder fazer, quando na verdade lá já deveria ser o lugar onde já deveríamos estar a colher. Exatamente. Por que na juventude é o tempo de plantar? Porque é o tempo que temos mais forças, mais garra, mais coragem. É o tempo em que somos verdadeiramente super-heróis. Né? É o tempo onde não somos assim, não temos muito pudor. O jovem tem essa característica de, às vezes, não seguir regras. Tem muita força para despender. Então, é preciso aproveitar essa força para plantar. E qual é o tempo de colher? Já na fase adulta. Porque na fase adulta a força já não é a mesma. Imagina, Cídia, alguém que durante a juventude não quis estudar. Eu tenho visto muito isso. É um sufoco. E quando já é adulto, já com 40 anos, começa a se meter com miúdos na escola. Parece uma coisa assim muito boa, um exemplo, mas assim é como se estivesse a correr atrás do prejuízo. O tempo de plantar é na juventude. Né? Os que neste momento são adultos e vão à escola, ainda bem, né? Estão a correr de facto atrás do prejuízo. Eu estou a falar isso não para ridicularizar essas pessoas, mas para chamar a atenção da juventude, que não precisa chegar a esse ponto. O tempo de estudar é agora, o tempo de plantar é agora, porque quando estiver mais adulto, é para colher, já não há força para plantar. Eu já disse, para o ser humano só existe um ciclo, plantar e colher, e acabou. Né? Para terminar isto, Cídia, sinto que pode chatear alguns, dizer que o sonhador tem que viver, se for jovem, tem que viver como se fosse um velho, para depois viver a fase adulta como se fosse um jovem. Boa, eu gostei disso. E eu quero fazer 3 comentários. Tocou-me um pouco quando o Bill falava sobre o sacrifício. Eu percebo
como eu sou jovem e por vezes me meto em determinadas experiências e eu sinto, quando minha mãe fala comigo, que ela sente meio que uma dor pelo fato de eu estar a fazer isso. Por exemplo, esse programa está a ser gravado de madrugada. Se ela souber que este programa está a ser gravado a esta hora, ela vai ficar, minha filha, mas estás a sofrer. Mas para mim não é um sofrimento, porque existe aqui uma coisa bem maior a seguir. E faz todo sentido o que o Libelo está a dizer. Pois. Logo, eu já me considero uma sonhadora. Com certeza. A visão das pessoas mais velhas está sempre, não só das pessoas mais velhas, mas de todos, está sempre condicionada ao que a pessoa é. Se ela não aguenta ficar acordada de madrugada, logo pensa que qualquer pessoa também esteja na mesma condição, porque é a visão dela, né? E nós também, como jovens, né? Eu já estou ali numa fase intermédia, mas com um espírito bastante jovem, temos que ter cuidado também de não exigir dos adultos que se comportem como jovens. Né? É uma questão de saber lidar com esses aspectos. É muito importante, Cid, eu vou repetir, que o jovem aproveita a juventude. E aproveitar a juventude é renunciar. É trocar aquilo que aparenta ser bom por aquilo que todo mundo acha mal, para depois, no futuro, viver com aquilo que é verdadeiramente bom. Também gosto disso. E o outro comentário que eu queria fazer era em relação ao fato deste período que o Libelo fala sobre a força da juventude. Por acaso, essa é uma mensagem que eu também uso, como sou ativista, e nós falamos sobre mudanças, sobre causas sociais, o desejo de fazer alguma coisa pelo país. E sempre existe aquela ideia de que nós jovens, esta coisa de pensar o país é a coisa dos mais velhos, quando na verdade não é bem assim. Nós temos uma responsabilidade e esta nossa juventude, ela vai, daqui a algum momento, meio que vai se esgotar. A mesma possibilidade que nós temos de fazer alguma mudança hoje não é a mesma que nós vamos ter daqui a mais alguns anos. E o que vai ser de nós vai ser também aqueles adultos que hoje só passam a vida a reclamar quando os outros, nas alturas passadas, estavam a fazer alguma coisa para o país. Então eu volto a reiterar neste momento o que o Libelo está a dizer, que de fato este é o momento certo. Com certeza. E ainda bem que isto está a sair da sua boca, porque quando falo sou eu a falar, os meus colegas a dizer, mas não, estás sempre a dizer isso. Não, olha, eu me arrisco a dizer que a juventude é para preparar a velhice, ok? Porque do que uma pessoa adulta, o que é que move uma pessoa adulta? Ou seja, numa fase já da terceira idade, digamos assim. Eu estou a imaginar que não é mais um sonho, né? É tudo o que ela conquistou. Os sonhos que ela conquistou, os momentos que ela passou. Nós, às vezes, olhamos para os velhotes e vemos alguns a sorrirem, sozinhos. Okay? Os velhotes vivem do passado. Né? Pode ser bom, pode ser mau. Os que vivem de um passado muito bom que eles construíram, ficam a sorrir. Os seus rostos, às vezes, nem estão a sorrir, só que já estão moldados de felicidade. Né? Agora, aqueles que ficaram a vida a brincar, enquanto jovens, e hoje já são velhotes, falam sozinhos. Né? Ficam aí a resmungar, a falar sozinhos. Né? Então, é preciso ter muita atenção, usar isso como exemplo, para não crescermos e começarmos a falar sozinhos. Eu gosto desta questão do tempo. Quando nós falamos de juventude, falamos do sonho, é que tem alguma coisa que nos passa sem nós nos apercebermos. Por vezes também quando fazia palestra em escolas secundárias, nós estudantes, quando ainda estamos no ensino secundário, temos sempre a impressão de que nada. O mundo só termina ali. São as piadas que não acabam, são as faras que não acabam e nos esquecemos que mais dali a 2 anos, por exemplo, já vamos ter que nos preparar para a universidade. Com um pouco mais de empenho, vamos ter que nos preparar para os níveis subsequentes e eu noto que nós ainda não entendemos que o tempo leva alguma coisa de nós. Que a mesma força que eu tinha para correr há 5 anos atrás já não é a mesma que eu tenho hoje. Já não é. E é preciso aproveitar desde cedo, logo cedo. Eu, inclusive, quero fazer aqui uma provocação, digamos assim. Tenho notado que
Não sei se isso é cultural, mas não acredito muito, porque serve para todos. Não interessa a raça, a cor, mas os europeus, os norte-americanos, me parece que conhecem muito bem essa dinâmica de vida. Esmerar-se ainda jovem, para depois viver uma vida regalada já adulto. A gente vê quando estão aqui de férias com a família e tudo mais, não tem que se preocupar com dinheiro, porque trabalharam enquanto jovens, né? Então, mais uma vez, isso não tem nada a ver com a raça, né? Com a cor. Tem a ver simplesmente com uma maneira de viver, maneira de estar, uma dinâmica, né? E é isso que nós estamos a sugerir aos jovens. O Libil fala aqui de um ciclo, tentou fazer uma analogia com a questão da agricultura, com a nossa vida. E o que nós podemos dizer ao jovem que no tempo de plantar também quer colher? O que é que se pode dizer a esse jovem? Essa questão que tu estás a fazer, Cídia, é até algo que provoca, né? Porque é impossível. Muitos jovens querem colher com quem plantou, né? Sem ter plantado. Não é possível. Outros querem, ficam a vida toda, né? Naquela inércia. Quando vê alguém a colher, começam a achar que isso seja algum tipo de injustiça, né? Porque que não aconteceu comigo, foi acontecer com o outro, né? A falta de oportunidades, etc. Isso não é o recomendável. O que nós estamos a recomendar, mais uma vez, é uma renúncia agora, enquanto jovens, para depois conseguirmos benefícios duradouros, né? Deixa-me só chamar a atenção a um aspecto. Quando falamos de renúncia, não estamos a apelar a uma espécie de radicalismo. O jovem não sair, não se divertir, não, dizer que está a renunciar. Não é isso, né? Nós estamos a falar do que tem que pesar mais, né? Vamos continuar a nossa vida de jovens, né? Eu conheço a dinâmica da Cídia, por exemplo, né? Que eu admiro tanto, uma menina de 22 anos, com essa dinâmica toda que tem. Mas acredito que a Cídia não deixa de sair, né? Com os amigos e tal. Entretanto, o que pesa mais é esse lado da renúncia, porque muitas vezes não pode sair. Não porque eu digo assim, não, eu estou a renunciar, não posso sair, tenho que ficar em casa. Não, porque realmente não há tempo. É algo natural. A partir do momento que nós temos um sonho, né? Torna-se natural. Eu gosto quando o Libil fala sobre isso, inclusive alguns amigos vão dizer, não é bem assim. Porque, por exemplo, hoje em dia eu já não sinto assim muito prazer em perder uma noite, por exemplo, numa festa ou algo do gênero. Não que eu não faça. De vez em quando faço e vejo muito bem se são com amigos que de fato eu não posso perder. Mas hoje em dia eu costumo medir o que é que vale mais a pena. Porque nós, quando falamos sobre a questão da renúncia, com o tempo eu fui aprendendo o que é mais importante. É verdade. Hoje eu tenho 22 anos, mas eu já tive 18, já tive 19. Já experimentei um pouquinho sair, mas naquela altura eu não tinha mais responsabilidades como eu tenho hoje. Eu tenho projetos e hoje o Libil falava assim, aquele projeto já está escrito, aquele projeto ainda não está escrito. É mais alguma coisa que eu preciso fazer. Então, hoje, quando eu penso em algo fútil, eu tenho que avaliar o que é mais importante agora. Mas, é claro, eu arranjei um jeito de me divertir fazendo o que eu faço. Com certeza. Essa questão da renúncia, como eu falei, é natural. Nós nem nos apercebemos que estamos a renunciar. Porque somos condicionados por um sonho. Eu, quando tinha 27 anos, já ganhava muito bem e não tinha assim um projeto. Sempre gostei de trabalhar, mas não tinha um projeto concreto. Então, o que é que eu fazia? Dava muitas festas. Mas muitas festas. Nem parece. Havia amigos que preferiam não sair à noite para esses lugares, né? Mas para ir para a minha casa, porque se calhar a festa era melhor. Dava mesmo muitas festas. E vivia numa dependência, né? Numa casinha lá no fundo, onde alugava, e mesmo assim dava festas. Quando comecei a sonhar, as festas acabaram naturalmente.
E não sente falta, eu acho. Não sinto falta porque hoje tenho a minha casa própria. Olha a inversão. Né? É uma coisa natural. Deixas uma coisa e tens outra. Mas também, se quiser, podes voltar. Isso depende de cada um. Mas o importante é o sonho. Eu acho importante também chamar a atenção, eu sempre vou falar isso porque eu sou ativista, e esse é o medo dos jovens. Quando eu lhes chamo, por exemplo, para contribuir para alguma coisa para o nosso país, eles já começam a pensar, não, eu vou ter que deixar de fazer coisa tal, XYZ. É possível fazer um pouco de tudo, sem deixar nada. Claro, e tem outra coisa que o Libio costumava falar antes, há algumas amizades que nós nem precisamos afastar. Elas sozinhas vão entender Naturalmente. que ali já não há identificação. É verdade. Não há grande esforço a se fazer. É verdade. Eu vou agora convidar o Libio e ao telespectador a conferir um vídeo de questionamento e voltamos já. Eu estou a vender sumo de cana doce aqui na rua, estou a trabalhar para alguém. Como posso ter um negócio desse? É para mim. A minha pergunta é, onde que vou buscar a chave de sucesso? Bem, voltamos para responder algumas questões e a primeira procura saber como é que se pode deixar de ser empregado para ser patrão. O jovem que trabalha com cana-de-açúcar, acho que faz sumo de cana-de-açúcar. Então, deixa eu aplaudir o jovem, porque já começou bem. Só pelo fato de pensar assim, para mim, é fabuloso. Já é um passo. Porque ele não é conformado. Ele sabe que está numa condição em que está a fazer um trabalho que ele pode fazer para ele mesmo. Eu acho que ele já é 50%, né, do caminho. Querer assumir um negócio que domina. E ele também já domina, é isso que eu ia dizer. Com certeza, se ele já pensa assim é porque já domina. E depois tem que, com certeza, pesquisar ou aprender. Porque uma coisa é fazer um negócio do patrão, outra coisa é dirigir o seu próprio negócio. São duas coisas totalmente diferentes. Ele não pode pensar que vai ter a mesma postura. Então tem que pesquisar. Se ele não conseguir entrar num curso qualquer, ele pode, como eu sempre digo, arranjar um parceiro. Se ele domina muito bem o negócio, eu até aconselho ele a fazer isso. Se ele domina muito bem o negócio, chama alguém que sabe gerir. Juntos podem abrir um pequeno negócio e começarem. Aí ele vai colhendo experiências também e caminham. Agora, tem que guardar dinheiro. Né? Tem que guardar dinheiro para comprar as máquinas. Ele tem que ter máquinas. Porque aquelas não são dele. Com certeza. Ok, fantástico. Eu vou mesmo agora sugerir a quem estiver lá em casa que queira colocar alguma questão, que pode usar a página do Facebook do palestrante Sérgio Libio, tanto de forma pública, assim como de forma privada, que o palestrante terá o prazer de responder. A segunda pergunta procurava saber onde é que se pode buscar a chave para o sucesso. Formação. A chave para o sucesso está na formação. Domínio do que se faz. Já falamos disso várias vezes, mas tenho prazer de repetir isso. Formação e domínio. Ninguém te segura, Cídia. Eu falo por experiência própria. Quando tu tens domínio no que fazes, ninguém te segura. É impossível. Então, é o que aconselho. Formação, domínio, pesquisa. Vai atrás do conhecimento, de facto, que o sucesso é garantido. Bem, foram respondidas as questões e agora quero convidar a si para um curto e breve intervalo. Voltamos já. Voltamos para a segunda e última parte do nosso programa. Hoje estamos a falar sobre o que nos move e aproveito também convidar mais uma vez para que possa ir ao Facebook, colocar um like na página do palestrante Sérgio Libio para acompanhar um pouco o que está a ser discutido não só neste programa, mas também nos programas anteriores, até porque todos eles têm uma conexão.
Neste momento, quero convidar a conferir um caso de sucesso, bom, é o que nós consideramos, e eu espero que também compartilhe da mesma opinião que nós. Até já. No passado, o trabalho para mim era uma forma de procurar sustento. Hoje em dia, o meu conceito de trabalho ele evoluiu. O conceito de trabalho ele vai além de ganhar um salário e sustentar algumas lacunas da vida. Para mim já era entediante estar num trabalho das 7 às 15, não é? Numa rotina em que eu não evoluía. Então, eu tinha que encontrar um trabalho, primeiro que preenchesse a mim, em termos de prazer, em termos de satisfação. Segundo, que eu conseguisse notar que estou a dar muito mais de mim. Então, passei a buscar que tipo de trabalho deveria ser este, em que eu ficava a trabalhar e a me divertir ao mesmo tempo. E achei que era o cinema, achei que era o teatro, achei que era as artes no geral. Eu conheço o palestrante Sérgio Libilo já em Pemba, né? Vi alguns posts no Facebook, depois passei a ver na televisão. Estava na televisão a fazer uma publicidade de uns cursos que eles estavam a anunciar uns cursos sobre cinema e televisão. Aquilo, de certa forma, bang! É exatamente isso que eu quero. E desde aí passei a seguir a sua página, né? E vi que o conteúdo que lá tinha muito a ver com aquilo que eu estava em busca. Eu recordo-me que li um post no Facebook que falava alguma coisa como o passado é perigoso. Este foi um dos temas que eu mais gostei de ter lido e que de certa forma ligou-se com tudo aquilo que eu passei, né? Porque muitos jovens estão aprisionados no passado, não é? E só vence zona de conforto quem desprende-se do passado. É um papel a dizer o quê? É um papel a dizer que ele foi assimilado. Que és igual aos brancos. Igual aos brancos? Viu? Hoje o Amade já pode se considerar um ser humano realizado. Já tenho dois filmes internacionais, ok? Onde o contrato vinha ali, ator profissional. José, é do Sporting. Isto vai dar uma guerra do catano. Como é que se chama o teu irmão? Ruth. Chama-se Ruth. O trabalho para mim agora já faz parte de um estilo de vida. A pessoa tem que trabalhar no que gosta. Olha, a vida é dura para todos, mas só torna-se impossível para aqueles que fracassam, que desistem e não podem desistir. Acabamos de conferir um caso de sucesso, como eu tinha referido anteriormente. Palestrante, como é que está a ser a experiência de trabalhar, neste momento, consegue trabalhar igualmente com as pessoas que já fizeram parte deste círculo? Tem alguma noção se estas pessoas estão a criar algum impacto, fora o Buanamá e outras pessoas que infelizmente não conseguem gravar, que estão de fato também a contribuir para a melhoria da vida das outras pessoas? Acredito que sim, porque este trabalho é, acima de tudo, espiritual. Ou seja, é muito fácil de influenciar os outros, né? Porque isso aqui é uma espécie de doutrinas, né? Não exatamente, mas uma doutrina acaba moldando as nossas posturas, né? Então, eu fico muito feliz, né? Já este é o 8º ou 9º programa e em todos os programas sempre tivemos um caso de sucesso e nós nos predispomos a produzir muito mais programas e com certeza teremos muitos casos de sucesso. Então isso é satisfatório, né? Bem? Acho que esses jovens representam, desculpa te assustar. Não faz mal. Acho que esses jovens representam muito mais jovens que não aparecem aqui.
Sim, eu me perguntava mais nesse sentido, porque imagino que existam várias outras pessoas e desde já deixa convidar a quem achar que foi influenciado pelo trabalho do palestrante Sérgio Libilo ou que tenha uma história que faça parte destes nossos conceitos, a procurar na página do palestrante Sérgio Libilo e deixar ficar alguma mensagem que é para depois a equipe do Olhar Artístico ver como é que pode chegar a estas pessoas. Porque tudo que nós queremos são jovens que inspiram os outros, que começam do zero e que mostram que o lugar onde nasceram é importante, mas onde elas querem chegar faz mais diferença. Exatamente. É mesmo para influenciar e não exatamente para exaltar o palestrante Sérgio Libilo, mas é para mostrar que é possível, né? A partir do próprio palestrante Sérgio Libilo, que também é um jovem comum. Se quiserem, vão me encontrar na rua a caminhar, numa boa. Então, é mesmo importante mostrarmos estes casos. Bem, assim ficamos e vamos agora conferir o vídeo de questionamentos. Voltamos já. Qual é a vantagem de ser um empreendedor em vez de ser um empregado? Eu sou pré-universitária e estou a fazer a secção de Ciências com Desenho. Após isso, vou querer fazer arquitetura. Gostaria de saber qual é a melhor opção para mim, se procurar um emprego ou um negócio próprio. Voltamos com algumas questões e a primeira procura saber sobre as vantagens de ser empreendedor ao invés de ser empregado. O que é melhor? Olha, Cídia, eu sempre achei que ser empreendedor não tem nada a ver com a orientação do trabalho, né? O fato de ser empregado, ou empresário, ou autônomo, ou investidor, etc. Acho que um empreendedor é aquele que sai um pouco fora daquilo que é o padrão ou algo predefinido, né, de maneira de fazer. É aquele que consegue, no caso, este jovem que relaciona o fato de ser empregado e empreendedor, é aquele que sai, ou mesmo sendo empregado, consegue ter a sua própria empresa naquele emprego. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, veste a camisola, ok? Veste a camisola e faz o trabalho como se fosse o trabalho dele. Ele começa a treinar, digamos assim, essa coisa de ser empregado ou empresário ainda no emprego. Eu fico assim um pouco admirado quando os jovens querem logo, por exemplo, sair das universidades e assumir uma empresa. Onde é que aprendeu? Eu vou aproveitar essa deixa para colocar já a segunda pergunta, que é de uma jovem que procura saber, depois da formação, o que é melhor? Procurar um emprego ou abrir uma empresa? Só estou a aproveitar esse fio de pensamento que o Libilo já tinha iniciado. Ok. Bem, não sei se posso falar o que é melhor para outra pessoa. Vou começar assim. E para não arriscar tanto, vou dizer que desde o momento que a pessoa esteja preparada e tenha conhecimento e que faça um estudo e que tenha certeza que... Porque abrir uma empresa não é um negócio comum. Pode fazer perder muito dinheiro, né? Então é preciso ter muito cuidado. Aquelas questões mais científicas de estudos de viabilidade aí justificam. Então, eu dizia, se sentir que está preparada, ainda que não tenha passado do emprego, quem sou eu para dizer que não pode? Entretanto, muitas vezes a preparação vem do fato da pessoa começar primeiro como empregado, como um trabalhador. É o que eu posso dizer. E em jeito de remate final, o que é que o Libilo poderia deixar para o jovem que ficou esta hora a nos assistir e tem mesmo vontade de ser aquele jovem sonhador? Ok. Não vou dizer muita coisa. Vou dizer que o jovem que quer ser sonhador tem que ter muita paciência. É o que eu posso dizer.
Muito obrigada, Libilo. Agradeço não só a si, mas também ao telespectador que ficou ligado durante esta hora de mudar. Recordar também que a partir da página do Facebook do palestrante Sérgio Libilo é possível ter acesso não só a este programa, mas também aos outros programas, até porque todos eles têm uma ligação. Próximo sábado nós voltamos com a proposta de trazer um novo tema para juntos fazermos a hora de mudar. Até lá!